Boa Oi, boa noite. noite. Tudo bem, Pamela? Tudo bem com vocês? Tudo em paz. Vai ficar melhor ainda para essas mamães, não é verdade? Com certeza, vai ficar muito melhor. Amém. De onde você é, Pamela? Eu sou de Nova Mutum, Mato Grosso. Fica a Hum, 260 quilômetros de Cuiabá. Sou aqui do interior. interior? É, Só um pouquinho. é. Pamela tem um bebezinho de quantos meses? Vai fazer 5 meses daqui 10 dias. 5 meses. Você Quando eu já conversei, tinha recém feito 3. recém feito 3 meses. Aham. Você me ouviu falando sobre a janela de oportunidade de emagrecimento? Sim, eu tava na live desde a hora que começou. Ouvi você falando tudinho aí. Essa janela é real? Com certeza. Eu não acreditava, não acreditava. Eu falava, gente, não é possível que eu vou conseguir emagrecer só, né, sem exercício, comendo direitinho. Eu falava, gente, será que é possível? E é muito possível. É muito possível, né? O que que passava então na sua cabeça? Você achava o quê? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente pensa justamente isso, que tem que fazer exercício físico. Não que a gente não incentive, mas é porque, como eu sempre digo, é uma fase especial na vida da mulher que Sim, muitas vezes ela não consegue se dedicar até uma academia, não tem tempo, não tem rede de apoio, isso. confortável ainda com a mais colada e está distanciando a gente um pouquinho, né? Então eu sempre digo, gente, a gente consegue emagrecer primeiro, se sentir melhor depois, o exercício físico vai ser muito bem-vindo. Então, o que É. você falou sobre em relação a. Então, no começo eu tava me sentindo muito mal, porque eu engravidei, não engordei muito na minha gestação, eu engordei 8 quilos e pouquinho. Então, com 15 dias do meu bebê nascido, eu voltei no meu peso de antes, né? Falei, nossa, maravilha, tava de vento em polpas. Só que chegou num estágio que eu estagnei e eu comecei a perceber que a minha gordura abdominal tava aumentando. Então, tipo, parei ali e aí eu comecei a perceber, falei, nossa, mas essa roupa eu colocava lá no começo e não tava assim. E agora já tá aparecendo mais. Falei, gente, eu preciso, né, fazer uma dieta e tal. Só que eu pensava, como que eu vou fazer dieta? E aí você começa com um monte de porquê, né? Não, mas não tem como. Como que eu vou fazer uma dieta? Eu com um bebê pequeno, eu tenho que amamentar, eu tenho que comer, eu tenho que comer de tudo. E aí vem as outras pessoas também que falam, não, não é o momento de fazer dieta. E aí foi quando começou a aparecer você pra mim, e falei, gente, parecia que, sabe, falei que chegou no momento certo mesmo. E aí ele tinha recém feito 3 meses, quando a gente fez aquela semana, né? Eu participei de todas as lives e tal. E eu falei, nossa, é o momento certo, assim, que eu tava esperando mesmo. A minha questão não era tanto peso, né? Não tinha tanto peso, mas a questão é da gordura mesmo aqui na região da barriga, quadril, coxa. E aí eu comecei a ver que as roupas, falei, não, não tá certo. As roupas que eu utilizava com, sei lá, 20 dias de bebê nascido, hoje já não tá dando mais, minha barriga tá aumentando, então foi o momento que eu estagnei mesmo. Eu vi que eu estagnei e aquela gordura localizada tava só aumentando. Desculpa, gente, tô com uma gripe. Eu vou fazer só um parêntese, porque o que você falou é bem importante. Temos mamães novas aqui, eu até falei em outra live, mas isso é muito importante. Inclusive, é tema da nossa live de hoje. O que aconteceu com você, Pamela? Se tiver outra mãe também aqui nos comentários, como a Bárbara falou, a Bárbara não. A mamãe falou assim, a Pam falou assim, está acontecendo comigo também. Também. Fica à vontade, pode beber uma água. Eu cheguei, eu chorei. Eu não sei quem estava aqui na live, eu chorei da crise de tosse que me deu, a lágrima escorreu. Eu tô com uma gripe, menina do céu. Vamos tomar um própolis, tá? Tô tomando, tô tomando. Mas nesse período realmente tem muita gente, né, com sistema imunológico um pouco mais baixinho. Mas fica à vontade. Mas como eu estava contando para as mães de bebê, se tiver outras mães que estão passando pela mesma situação, compartilha aqui com a gente. O que aconteceu com a Pamela, aconteceu comigo também, né? Foi justamente o quê? O emagrecimento de verdade, geralmente depois do 2º, 3º mês, 4º mês. Porque é normal a gente perder o peso inicial. Então, inclusive, eu recebi uma caixinha sobre isso. O peso inicial é o peso do bebê, é o líquido, é a placenta e um pouquinho de peso que você conseguir perder. Só que quando o nosso corpo ele está muito desregulado, principalmente o intestino, que eu falei ontem, que é o órgão que realmente está muito inflamado, e faltando vitaminas, que é o tema da live de hoje, o corpo,
está amamentando, ele acumula gordura, principalmente na barriga, para poder proteger o nosso leite materno. Então, o que aconteceu com você, Pamela? Aconteceu comigo, acontece com então, o processo ele está sendo inverso. Aquele processo que a gente emagreceu, que era para continuar emagrecendo, a gente começa a acumular mais gordura, engordar. Aí vem aquela questão, meu Deus, foi o bebê que acabou com o meu corpo. Não foi o bebê. Foi a falta realmente de uma estratégia específica para esse momento que você está vivendo. Porque amamentar, o seu corpo você está amamentando, você está dando o melhor para o seu bebê, né? Você está alimentando o seu filho. Só que ele está puxando de você essas vitaminas. E se você não repõe, se você não consegue colocar essas vitaminas, se você realmente não dá, o seu corpo ele entende que você está em risco. E para proteger o materno, ele começa a acumular gordurinha na região da barriga. Né? Então, assim, é impressionante como o nosso corpo ele é fantástico, ele é realmente incrível. E, assim, muitas mamães estão... Ó, eu estou assim. O áudio está falhando. Acho que agora melhorou. E então, quando você falou, meu Deus do céu, então porque você associou a ter que passar fome. Isso. Uhum. Eu tinha esse receio, né? Eu falei, como que eu vou fazer uma dieta agora? Vou ter que restringir o que eu vou comer, por exemplo, ou chegar até pesar o que eu vou comer, sendo que eu preciso amamentar. Eu até comecei. Falei, não, vou cortar algumas coisas aqui. E aí, o que vale ressaltar também é a vontade do doce. Gente do céu, como que pode? Eu tinha muita vontade de comer doce. E aí você fica em casa o dia inteiro, né? Se você tem na geladeira, você come. E aí aquela compulsão de comer. E na verdade não era fome, né? E aí você vai se descobrindo depois, fazendo acompanhamento contigo, você vai se descobrindo. Você vai colocando limite, você vai trabalhando a sua mente. O consumo de água também tava péssimo. Então eu comecei de novo, consumir a quantidade que é necessária. E aí você vê que, tipo, o dia que eu não consumo água, o que eu preciso, eu sinto falta, né? Eu tenho muita sede. Então, assim, foi muito bom. E esse acompanhamento até pra gente, mentalidade, sabe? Não, eu não vou comer. Não vou comer um doce. Eu vou segurar. Eu sei que não faz bem agora pra mim. Eu vou me segurar. E aí eu vou mudando a mentalidade. E aquilo depois vai virando rotina e vai ficando normal. De você ver e falar assim, não vou comer agora. Ou vou comer só um pouquinho. Não vou comer tudo que eu comia antes. Não vou comer exageradamente, né? Comer corretamente. Mas assim, é maravilhoso. Muito bom. E desde quando eu comecei a te acompanhar, eu falei assim, não, eu preciso fazer. Independente do que acontecer, eu vou fazer esse acompanhamento. Porque eu tava muito incomodada. E aí ver a evolução, sabe? Nossa, é muito bom. Muitas mamães estão falando que o áudio está cortando muito. Olha aí, gente, se melhorou agora. Só para ver se a gente consegue fechar. Muitas mamães reclamaram do áudio. Melhorou? Me dá um feedback agora para a gente saber se melhorou. Eu vou falar sobre essa questão do doce e da mentalidade já da Pamela. Eu acho que agora vai ficar melhor. O meu tá normal, Vocês vão me dando, então, essa... Melhorou. E agora, continua bom? Vão me dando feedback, vocês não podem perder nada. Pamela, eu vou fazer um parêntese em relação a essa questão da mentalidade, tá? A gente trabalha bastante a mentalidade, mas tem um ponto que talvez você não saiba, porque eu não conto pra vocês lá. Porque eu não fico entrando em parte bioquímica, fisiológica, não faz muito sentido. Mas olha, quando o seu corpo está inflamado, você se sente incapaz de tomar decisões positivas para você. Ontem eu falei na live que o nosso intestino ele é responsável por produzir 90% da nossa serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria e da felicidade. Então não é uma questão só de força de vontade. Você não estava produzindo hormônios, como muitas mães que estão aqui provavelmente também, não estava produzindo bons hormônios para te deixar feliz e te livrar dessa compulsão e dessa ansiedade, dessa vontade de comer doce. Da mesma forma que você não estava conseguindo montar os pratos da forma estratégica para poder te dar saciedade. Então, quando não está sentindo saciedade, o corpo da gente pede açúcar, porque é o nosso primeiro... Porque a mulher no pós-parto, ela fica com tanta vontade de doce. As vitaminas estão baixas, elas estão montando o prato errado, está comendo excesso de carboidrato, o intestino está inflamado. Então, são vários fatores
que contribui. Você vê que seus sinais, né? O que você me relata é muito parecido com metade dessas mães que estão aqui ou mais. 90%, mais de 90%. Parece que vocês estão vivendo a mesma coisa. Por quê? Eu digo, é um momento da vida diferente. Por isso que a estratégia é específica para mãe de bebê. Então, porque o seu corpo está demandando. Então, eu sei que tem a questão da mentalidade, é muito importante a mentalidade, mas é como se teu corpo ele estivesse lutando contra você. Então, não basta só força de vontade, porque eu acredito de coração que você tinha força de vontade. Sim. E essas mães que estão aqui, elas também têm força de vontade. Quem é a gente que não quer se olhar no espelho e gostar do que vê? Quem é que não quer estar magrinha? Quem é que não quer vestir uma roupa e falar assim? Às vezes não tem nada a ver com outra pessoa, mas você olhar e falar assim, poxa, eu tô feliz, eu tô gostando do que eu tô vendo. Todo mundo quer. Mas por que muitas não conseguem? Eu sempre digo, eu sempre uso essa analogia. É uma briga injusta. É você lutando contra o seu próprio organismo. Então, o que briga difícil? Pois é. E vocês às vezes acham que é só força de vontade. Né? E às vezes escutam, inclusive, de outros profissionais que é só força de vontade, mas não é não. É muito injusto. Tem bactérias que a gente chama de bactérias obesogênicas. Tem tanto termo científico atrás disso tudo, que a gente estuda, que a gente vai organizando dentro do corpo, e vocês não têm noção. Vocês têm noção que uma bactéria que está ali vivendo no nosso organismo, ela é capaz de deixar a gente ganhar mais peso. E às vezes a gente fica frustrada, se sentindo incapaz. Sim, porque não consegue, né? Porque não consegue, porque já tentou várias vezes, antes mesmo de ter bebê. Então, era isso que eu pensava, sabe? Eu falava, gente, não é possível, sabe? Eu preciso de um acompanhamento, assim, completo. E aí você começa a ver, não, vou fazer exame, né? Eu vou ver como que tá minhas vitaminas, eu vou repor. Então, assim, você vai trilhando um caminho e o interessante é que tudo é passinho por passinho. Não, primeiro a gente começa assim, depois a gente vai assim. E não vai tudo de uma vez, sabe? Então, é maravilhoso, Carol. Parabéns, viu, pelo seu projeto. Eu acredito que você já deve ter ajudado muitas mães e me ajudou e eu sou eternamente grata. E eu não sei se você comentou com elas, mas eu fui a sorteada, né, da passada. Então, de qualquer forma, mesmo que eu não fosse sorteada, eu já tinha até comentado com meu marido. Falei assim, eu vou fazer, não importa. E tá sendo maravilhoso, tô gostando muito. E tem me ajudado bastante, assim, é notória a diferença, né? Não é na balança, não é aquela diferença na balança. Eu tenho balança em casa, eu me peso todos os dias, mas eu não fico com isso na cabeça. O negócio é você fazer uma foto do começo, você fazer as medições e você ver que você evoluiu muito, assim. Eu fico extremamente feliz e me olhar no espelho, colocar uma roupa, se sentir bem. Não tem preço no mundo que pague esse sentimento. Então, tá sendo maravilhoso mesmo e até compartilhar com as mães aqui que, tô com dúvida se vou fazer ou não. Gente, não tenham dúvidas, façam que vocês vão gostar bastante. E aí tem a questão da comunidade também, que é muito legal, né? A gente vê as outras mamães no dia a dia, posta foto, comenta, é muito, muito interessante. E aí você vê que você não tá sozinha, né? Tá todo mundo junto, todo mundo remando pro mesmo lado e buscando um objetivo só, né? Com certeza. Vou te parabenizar no final, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando você falou assim, muita gente me falou que não era o melhor momento. Me conta. É porque assim, o pensamento das pessoas, gente, eu vou começar agora, é uma reeducação alimentar, não é uma dieta, né? Porque a gente passa fome, a gente come bastante, come no limite, assim, a gente consegue entender qual que é o meu limite de fome. Eu tô com fome? Vou comer? Não tô com fome, né? Então você ensina tudo isso pra gente. Mas as pessoas falavam assim, não, você vai fazer dieta? Como que você vai fazer dieta? Você tá amamentando, não é o momento, não é legal. E aí, até eu ficava pensando, falei, gente, será? Mas não tem nada a ver com dieta, né? Não é uma... A gente reeduca a nossa alimentação e a gente come muito melhor do que antes. Sem passar fome. Eu até brinco assim, é um lema nosso, né? Que eu digo assim, é proibido passar fome. Isso. É proibido, porque se você passa fome, você desacelera o seu metabolismo, deixa de dar as vitaminas importantes e já é emagrecimento. Não existe emagrecimento com restrição.
E assim, quando eu te perguntei em relação a isso, porque eu vejo que é algo muito sério. Assim, quando eu digo assim, gente, não interprete mal as pessoas que estão te falando, talvez que não é o momento, porque às vezes ela não passou por tudo isso que você está passando, ela não está vendo o que você está vendo. Isso. Eu convido vocês, eu digo, gente, venham para as lives. As lives, elas são boas, são, mas o evento é maravilhoso. O evento é maravilhoso. O evento você sai de lá entendendo realmente o que você tem que fazer, o que você tem que mudar. Então, às vezes, as pessoas, e até mesmo você, e eu já pensei da mesma forma no passado, o que a gente pensa? Poxa, emagrecer é comer pouco, é passar fome, é restrição, é prejudicar o leite materno, porque as tentativas que essas pessoas já fizeram no passado, ou já viram outras pessoas fazendo, é desse jeito. É. É desse jeito. Então, assim, e o engraçado é, eu pergunto sempre para essas pessoas, eu digo assim, essas pessoas que fizeram dessa forma, com restrição, com proibição, passando fome, elas tiveram sucesso no emagrecimento? Ou elas foram aquela pessoa que perdeu um pouco de peso ali e depois engordaram tudo novamente? É. Online. Porque essas pessoas que vivem na restrição e na proibição, ela não sustenta aquilo ali por muito tempo. Ela jamais vai abrir a boca. Oh, que coisa mais linda! Tá tudo descabelada ainda. Deus, príncipe. Ela jamais vai abrir a boca com esse prazer que você está tendo, com o prazer que eu tenho. Ela vai dizer o quê? Ah, tá fazendo uma dieta. Eu, menina, eu tô tão fraca. Ah, eu não suporto mais fazer aquela dieta. Eu não vejo a hora de terminar. Porque o sentimento de restrição causa isso na gente. É. Não é aquele sentimento de falar, meu Deus, como eu tô feliz de viver cada passo. A cada passo eu tô evoluindo, a cada passo eu tô emagrecendo. Eu tô gostando do que eu tô vivendo. É que as pessoas vão para aquela linha de emagrecimento de dieta tradicional, né? E assim, o momento que a gente está passando não é esse momento de dieta, né? É, a gente tá amamentando, acabou de ter bebê, então questão de hormônio. E aí as pessoas acabam achando que aquela dieta tradicional lá, de quando você tá sem filho, ou enfim, com um filho maior, vai funcionar. E aí a gente vê que não tem nada a ver para esse momento que a gente tá, é outra realidade, né? Então, nossa, eu até comentei com meu esposo assim, que eu agradeço o algoritmo de ter te mandado para mim. Porque eu te encontrei rolando no Instagram, né? Eu já tava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para mim, né? Voltar, pelo menos diminuir um pouco essa barriga, né? E foi maravilhoso, graças a Deus. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Em relação, você achou que era uma comida cara, difícil de fazer, difícil de preparar ou não? Você fica pensando, né? Fala, não, fazer dieta, meu Deus, vai ser tudo caro, né? Mas não é. É assim, é a realidade que a gente tem na nossa geladeira. Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Então, eu não posso comprar isso, mas eu posso comprar aquilo. Então a gente vai, né? E, gente, legumes, verdura, fruta, isso aí não é caro, né? E é a base do que a gente tem que comer, proteína, sabe? De uma Então, forma. assim, e é uma forma gostosa, né? E aí você até dá as receitinhas lá pra gente preparar os alimentos, é bem legal. E a reeducação também começa no mercado, né? Você deixa de comprar algumas coisas que não vão te ajudar em nada. E aí você coloca, enche seu carrinho com mais verdura, com mais fruta. E foi isso que eu fiz. Falei, não, ó, eu já tô doida por doce, né? Não vou comprar doce. Então, vou comprar fruta, vou comprar verdura. E aí você começa a colocar na sua mesa até mais legumes, né? Você separa ali seu dia. Ah, eu vou cozinhar chuchu. Cozinho um monte de chuchu, deixo pra semana inteira. Vou cozinhar cenoura, deixo pra semana inteira. E aí você vai vendo que aquilo ali não é o bicho de sete cabeças, né? Porque, ainda mais essa fase, você tá com fome, às vezes você tá, né, com o bebê pequeno, tá corrido. Então você tem que ter algo prático ali já na geladeira pronto pra você comer. Então, separar o dia pra você fazer suas coisas e deixar na geladeira, porque senão você, né, vai comer Eu, alguma coisa ali que não é bom pra você comer naquele momento. E aí deixa, eu fui fazendo assim. e as coisas foram acontecendo. E o emagrecimento aconteceu. Isso aí. Deixa eu te perguntar em relação a um ponto que as mamães estão perguntando. E a vitamina e a vitamina? Eu vou dar um carão em vocês estão me cobrando a vitamina, mas com todo o amor do coração. Por quê? Essas lives, gente, que eu brinco com vocês, se vocês ficarem, eu faço as lives de aquecimento, que eu chamo o quê? São lives de aquecimento, ou seja, são lives que eu vou ensinar para vocês algumas coisas que vocês já podem fazer, algumas coisas que vocês já podem ir tomando, mas são lives que vão preparar vocês para o nosso evento, que é a Semana de Emagrecimento para Mãe de Bebê. Lá eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo que realmente funciona para emagrecer após ter filho. Então,
A primeira coisa que eu preciso conscientizar você, que quer emagrecer de verdade, se você quer emagrecer de verdade mesmo, que como a Pamela, com 20 dias depois, vai ver a barriga sumindo, como o Carol aqui, a mãe de bebê, que 45 dias depois tinha emagrecido 15 quilos, como as mães que a gente vê na comunidade, que perde 10, que perde 5, que perde, porque isso é muito relativo de cada corpo, mas que emagrece de verdade. E se você está procurando uma vitamina, um chá, uma cápsula, um remédio para conseguir emagrecer, e você não está ouvindo o que a gente está contando, o que a gente está compartilhando, o que realmente emagrece, isso vai te gerar mais ainda sentimento de frustração. Porque não vai ser uma vitamina. Olha o que a gente está falando aqui ao longo da live. Eu vou falar de vitaminas que são importantes para que vocês consigam regular o corpo. O emagrecimento ele só acontece a partir do momento que esse corpo ele é regulado. E eu sei que eu estou falando isso porque eu sei que muitas das vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa que a gente vai tomar e o emagrecimento vai acontecer. É um emagrecimento fácil? É. É possível? É. Mas é desinflamando o corpo e preparando o corpo para que esse emagrecimento aconteça. Então, assim, lembra, eu falei da peneira, vou falar aqui da peneira daqui. Pamela, você tomou vitaminas para poder você emagrecer? Não. Você gastou dinheiro com suplemento para que você conseguisse emagrecer? Não. Então, se vocês... Pamela falou o quê? Que eu fui viver... Você foi, Carol, você foi me conduzindo. Você foi me pegando e me mostrando qual era o primeiro passo, o próximo passo que eu deveria dar. Isso. Então, se você sai daqui, eu vou te falar de vitamina D, de B12, de ferro, quais são as melhores formas, onde é que faz os exames e tal. Vou falar tudo isso. Mas se vocês saírem dessa live e forem até uma loja de produtos naturais, forem até uma farmácia e comprarem suplementos, sem desinflamar o corpo, vocês vão jogar o dinheiro de vocês fora. E vocês não vão emagrecer. Porque você botar é uma etapa. Se você pula a etapa... Lembra que eu falei do intestino de ontem? Lembra dessa peneira? Vou dar um exemplo. Se o seu intestino ele está inflamado, é como se fosse essa peneira aqui, ó. Você vai jogar água. Ai, meu Deus, não vou jogar aqui não, que vai molhar. Mas é que você vai jogar água aqui e ele vai passar direto. Ele não vai. Você vai jogar fora. Você vai fazer o que eu brinco assim, cocô caro. Então, quando vocês recebem o GPS do emagrecimento para vocês, é justamente, deixa eu enxugar aqui, é justamente para a gente fazer essa análise juntas do seu corpo de forma individual. Porque a Pamela não chegou nem nessa fase ainda, nem na fase de fazer exame de sangue, ela já emagreceu. Então a gente não pode colocar uma fase na frente da outra. Então, quantos rios de dinheiro às vezes a gente gasta com suplementos sem resultados? Como desinflama o organismo? Cuidando primeiro do intestino. O intestino ele tem que se fechar. São alimentos estratégicos que são usados nesse período. Foi justamente o que a Pamela fez. Ela usou esses alimentos estratégicos, retirou alguns alimentos durante um período e depois ela foi e reintroduziu. Mas para eu saber o que alimento vai desinflamar para você, mãe, eu preciso do teu GPS. Então, quando eu falei com vocês que eu tô falando isso com todo amor do coração, é porque eu não quero que vocês se frustrem novamente com um emagrecimento que não vai dar resultado. Porque vocês já fizeram isso provavelmente às vezes a vida inteira. Né? Então, assim, esses alimentos, eles são muito... A Gabi falou a verdade. Eles são muito particulares. Por isso que eu tô com o GPS. Porque vocês vão ter o GPS, vão devolver esse GPS, e a gente vai saber dentro do teu corpo, é um processo. Você vai saber dentro do teu corpo. Exemplo, possa ser que eu tô falando tanto de intestino, mas a sua dificuldade para emagrecer seja aqui, ó, na resistência insulínica. Talvez seu açúcar, seu corpo esteja tão alto que está dificultando o seu peso. Você está cheio de marca, que a gente chama assim de cantose negra, aqui debaixo do braço, aqui no meio das pernas, atrás do pescoço. Talvez o seu ferro esteja tão baixo que roubou toda a tua energia. Então, vamos olhar para você de forma única, tá bom? E quando eu falei assim, é porque realmente a gente vê. Gente, são tantas mães de bebê que tem lá junto comigo, são tantas mamães de bebê tendo resultados maravilhosos, né? Aqui nesse Instagram. Então, pra gente realmente não tenham... Vivam essa semana. Amanhã, se vocês querem ter resultado rápido, vai ser na live de amanhã. Sabe por quê? Porque na live de amanhã eu vou fazer lá na minha cozinha. A gente vai fazer e vai preparar chá juntas. E o chá, ele é um ótimo passo de emagrecimento. Vocês já vão poder fazer. Tem mãe que perde 5 quilos de retenção de líquido.
Mas isso não é emagrecimento, isso é inchaço. É perder peso na balança. Então, você pode perder 1, 2, 3, 4, 5 quilos só de retenção de líquido. A gente vai preparar lá na cozinha amanhã. E vocês vão ver esse resultado visível. Mas depois que você perder esses 3, esses 4, esses 5, daqui a pouco o peso vai acontecer o que aconteceu com você, né, Pamela? O tempo passando, você não vai ter curado sua compulsão, sua ansiedade, aí você volta a comer muito doce. Então vamos fazer da maneira certa, da maneira que funciona, não é verdade? É isso aí. A mãe falou assim, a vitamina D tá baixa. Eu vou falar hoje. Exame de sangue, valor de referência, quais as melhores formas de suplementar. A gente vai falar, mas eu quero muito que vocês entendam que emagrecimento começa aqui, ó, no GPS. Vale a pena? Com certeza, vale muito a pena. Pamela, eu agradeço muito por você ter vindo aqui compartilhar com a gente, contar a sua história, né? Saber que realmente, assim, quando a gente vem aqui, você está inspirando várias outras mães de bebê. Como você mesmo falou, eu vim porque eu fui ouvir outras mães que estavam na mesma situação, né? Pensei várias vezes se era o momento certo, se era o ideal, mas você me trouxe clareza, né? Você me trouxe segurança e eu resolvi realmente ir dar o próximo passo e conseguir emagrecer. É isso aí. E eu garanto que ninguém vai se arrepender. Não vai mesmo, vai ser muito bom. Nossa, maravilhoso. Parabéns, viu, Carol? Parabéns, parabéns pro seu esposo também por ter te apoiado, porque eu sempre digo, a transformação acontece no corpo da mulher, né? E às vezes a pessoa que está do nosso lado, do outro lado, ela não entende. Sim. Né? Ela não entende que a gente precisa, às vezes, de ajuda. Que, às vezes, não é só uma questão do, eu quero emagrecer. Não é só questão do emagrecimento, apesar de ser muito importante. Né? Então, ele ter confiado, ter te ajudado, ter te apoiado, estar do seu lado, né? Entender. Às vezes, por mais que ele não estava nem te apoiando diretamente, mas ele te ouviu. E em tão pouco tempo, como eu sempre digo, em tão pouco tempo, 20 dias depois, 30 dias depois, você mostra o resultado para ele. Né? E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, eles não vão apoiar diretamente. Mas eu sempre digo assim, calma, 20 dias, 30 dias, você já vai ver o resultado. Aquilo que já foi uma crítica, vai virar um incentivo. É isso aí. Mas aqui, graças a Deus, eu tive incentivo de todo mundo, então foi mais fácil ainda. Parabéns, viu? Um beijo. Obrigada. Agora continua, como eu sempre digo, segue lá, porque você é forte e capaz. Sim, com certeza. Não vamos desistir, não. Vamos continuar para melhorar mais ainda. Com certeza. Vamos, mamãe. Um beijo. Eu te vejo lá. Beijo, gente. Até mais. Vamos. Tchau. Tchau.